Seu nome completo é? O meu é Sérgio Ribeiro Lemos. Aí juntou o SE com o RI, virou Seri. Uma frescura do cacete, né? Mas eu fiz isso por causa do Enfio, né? Que o Enfio era famosão da época, gostava pra cacete do cara. E o nome dele é Henrique de Souza Filho, Fio. Aí ficou Enfio. Falei, pô, preciso fazer isso aí, porque Sérgio é muito Maurício, né? Ribeiro já tinha o Ribes aqui na cidade. Lemos eu achava meio serião. Falei, pô, preciso de um pseudônimo, aí virou Seri. É, aí às vezes eu telefono pra alguém e tal, Seri, Sueli. O Siri, Fala. está trabalhando na preparação do livro sobre a história do jornal Cidade de Santos. Quando fala jornal Cidade de Santos, o que é a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Primeira coisa que vem à cabeça, cara, é uma redação de jornal que nunca mais vai existir em qualquer lugar do mundo, bicho. A melhor, para mim, é a melhor redação que eu trabalhei até hoje. A melhor redação que eu trabalhei até hoje é como jornal, né? Como escola, porque ali vinham as grandes cabeças do jornalismo santista, surgiram ali, né, cara? Apareceram, passaram por ali de alguma forma. Helder Marques, Mauri Alexandrino e um monte de gente, cara. Eu acho que o maior deles, o cara que virou a chavinha, foi o Gabriel Tranjan, né, que veio com ideias super frescas para o jornalismo, abriu a cabeça da molecada, abriu o jornal para a comunidade, né? Mas pena que já era um jornal que estava destinado a fechar, né? Assim que o Carlos Caldeira Filho morreu, né? Que era o sócio da Folha da Manhã que mantinha, né? O jornal Cidade de Santos. Quando ele faleceu, a gente viu que o negócio já ia degringolar e acabou degringolando. Como é que você foi parar na redação do Cidade? Eu sempre tive vontade de trabalhar lá desde o começo. Nossa, eu passava lá, cara, tentava entrar de qualquer maneira, subir aquelas escadas velhas lá, aquele elevador de ferro, aquelas portas sanfonadas, e aí ficava lá na portaria, aquele sofá de banco de Kombi, esperando para ser atendido, né, meu? E uma vez me atenderam. Eu peguei, é, fui atendido pelo João Sampaio, né? Ele olhou minhas coisas, tal, gostou, mas aí não rolou quase nada. E eu estava entrando na faculdade de jornalismo, né? Entrei na faculdade de jornalismo, tal, o pessoal começou a conhecer meu trabalho, que eu já vinha fazendo em Santos, no jornalismo alternativo, né? No jornalismo marginal. E aí eles ficaram sabendo que precisava de alguém na parte publicitária, na parte de desenho publicitário. Eu falei, cara, é o meu trampolim que eu preciso, né? E aí encarei, fui lá, eu trabalhava no Jornal da Orla nessa época, e aí não pensei duas vezes, eu falei, pô, vou entrar lá e vou tentar subir para a redação, né? E aí Que ano foi, que era isso? isso foi em 83 e pouquinho, né? Que eu entrei na faculdade e tal. A Mônica Corrêa, que já trabalhava lá, né? Que hoje é editora do jornal da Tribuna, né? TV Tribuna e tal. Ela me indicou, eu fui lá, comecei a trampar e aí comecei a encher o saco dos caras para subir para redação, né? Fazendo cartoon, mostrando e tal. Aí chegou uma hora e aí o Tranjan, né? Houve essa reviravolta. Gabriel Tranjan apareceu na redação, vindo de São Paulo, olhou minhas coisas, mandou para São Paulo, o pessoal da Folha curtiu, falou, vamos contratar. Né? E aí eu comecei a fazer a charge da página 2, dividindo a página 2, a charge editorial, com o JC Lobo. Né? Eu dividia essa charge com ele, aí passei a fazer também as ilustrações, que também foi uma outra novidade para o jornal, que até então não tinha. Né? E eu me prontifiquei, falei, não, vamos fazer as ilustrações, vamos trabalhar a parte de diagramação. Aí eu comecei a alugar os diagramadores para a gente dar uma modificada na parte de visual do jornal, né? E aí dobrou o meu trampo. A gente fazia as ilustrações aqui, diagramava, né? O jornal subia para São Paulo para ser terminado lá, para ser composto lá. E como a gente fazia umas páginas muito malucas,
não podia entregar para o pessoal de São Paulo fazer porque eles não tinham sacado o que a gente queria, né, dizer com aquela página e tal. Então eu tinha que subir com o diagramador e montar o resto das páginas na faca mesmo, né, no estilete. Aí ficava lá, passava a madrugada e aí voltava para o dia seguinte e tal. Mas, cara, tudo pelo tesão de fazer jornalismo, né? A coisa mais artesanal que tinha, assim. Mas naquela época era legal, cara, e é porque a gente trabalhava por 5 horas, né? Era o piso de 5 horas até então. Então dava tempo pra caramba. Eu chegava no jornal meio-dia ou 2 da tarde, o jornal fechava às 7 da noite, né? Tinha que fechar cedo porque subia para São Paulo para ser composto, fotografado, piriri pororó, entrar na fila das folhas, né? Porque tinha a Folha de São Paulo rodando, Folha da Tarde, NP, né? Notícias Populares, e aí só depois que ia rodar o Cidade, se eu não me engano. Tinha uma grade assim a ser. E a gente acabava subindo para São Paulo para fechar. Então subia umas 7 horas da noite, né, com o carro lá do malote e descia quando Deus quisesse. Descia com o caminhão, cheio de jornal, que a gente tinha feito. Então dava esse orgulho, de, pô, sabe, participar de todo o projeto, todo o processo, né, bicho? Isso era maravilhoso. E com caras do nível de Mauri Alexandrino, Helder Marques. Cara, foi fascinante, fascinante. Não tem nada que se compare ao Cidade de Santos. E olha que foram poucos anos, né? De 83 a 87 e pouquinho, quando fechou. Né? Participei dos últimos estertores anos, dias do Cidade, né? Como é que era a sua rotina lá? Como você chegava, que horas? Como é que era o seu ritual de trabalho? Depois que eu saí da publicidade, que era um horário comercial, segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, 6 da tarde e tal, quando eu passei para a redação, aí foi o melhor dos mundos, né? Porque era só 5 horinhas por dia, né? Fazendo charge, ilustração. Então eu entrava lá tipo meio-dia ou 2 da tarde, dependendo do dia. Aí tinha os plantões, né? Ficava lá durante 5 horas e tal. Tinha os plantões sábado e domingo, que eu achava um tesão fazer, porque, cara, eu me sentia jornalista, né, cara? Tinha essa coisa do status também, pô, estamos fazendo jornal, né? Então eu não via o tempo passar, não via o tempo passar, cara. Foi fascinante, a escola que abriu muito a cabeça da gente, abriu muito o meu espaço dentro do jornalismo santista. Eu comecei a me colocar como chargista no Cidade de Santos, posso dizer isso tranquilamente. Você falou que tinha uma outra linguagem, né? Um outro apelo visual do Cidade de Santos, né? Que tipos de assuntos mais te dá prazer na hora de abordar, na hora de fazer uma ilustração, uma charge? Em termos de ilustração... Como é que você se relacionar com os demais integrantes da redação, com os repórteres, com os editores? A relação sempre é muito boa, assim, é muito da vontade de fazer alguma coisa, né? Muito da vontade de fazer jornalismo. Mas os assuntos que davam mais chance para a gente trabalhar o design gráfico, né? Tirando a charge, que era uma coisa sempre combativa, né? Sempre questionadora, eram os assuntos ligados à cultura, que era a editoria de artes e variedades, comandada pelo Roberto Pérez. E aí tinha a Hilda Prado Araújo, a Zezé, acho que tinha mais alguém na editoria que eu não lembro. Então eles vinham com assuntos muito diferentes, falando sobre iluminismo, caras que o pessoal não dominava em Santos, Bertolt Brecht. Então e aí a gente começava a propor as grandes páginas. Então fazia páginas tipo pôster. Eu tenho uma que é do Bertolt Brecht, né? É só o carão dele assim e o texto correndo em volta, né? Ou alguma página sobre iluminismo, que até foi citado numa revista nacional sobre design gráfico, né? Então a gente acabou meio que fazendo uma certa revolução nos padrões de design gráfico aqui em Santos, graças a essas pautas culturais mesmo que rolavam. E olha que o jornal Cidade de Santos não era assim uma coisa fechada, muito intelectual, ao contrário. Ele era tido como o jornal que ia dobrado no bolso do trabalhador portuário, né? Então era um jornal popular, né? Mas mesmo assim a gente conseguia colocar esses assuntos mais intelectuais, por assim dizer.
Várias pessoas com quem eu conversei disseram que o clima da redação era um clima de ebulição. Era muito barulho, muita conversa, as pessoas fumando, telefone tocando, né? Era old fashion, né? Do jornalismo. Como é que você conseguia trabalhar nessa balbúrdia? Assim? Entrava no ritmo, velho. Eu sou totalmente antitabagista, mas na época eu fumava. Então a minha prancheta, né, tinha um adesivo feito daquela capinha de fósforo, né? Só para imitar os americanos acendendo cigarro e tal, pá. E era uma fumaceira, era uma operação comboio dentro da redação, cara. Era aquela nuvem assim, fios e fios de telefone, né, se cruzando no meio da ação, o pessoal correndo para lá e para cá, barulho de máquina de escrever, que ninguém hoje em dia sabe o que é nem máquina de escrever, mas tinha essa coisa, né? O grande tesão do jornalismo diário que o Cidade de Santos praticava era furar a tribuna. Porque era inimaginável. A gente fechava às 7 horas da noite. A tribuna tinha mais 3, 4 horas para conseguir o furo. E a gente furava. Né? Quando a gente furava, fazer aquela festa, furamos cara, não sei o que e tal. Tinha caras que tinham ligação direta com o rádio da polícia para saber o que estava rolando. Né? Então, tinha toda essa subversão que a gente conseguia fazer dentro de um jornal mais popular, né, mais aguerrido, do que os jornais mais formais, mais comportados, né? Então a gente conseguia furar por causa disso. Tinha grandes histórias, né? Fidalguinho, José Roberto Fidalgo, trabalhando junto com o Mauri. Eu acho que o Fidalguinho nessa época trabalhava na tribuna, e acho que o Mauri trabalhava com a gente, um negócio assim, né? Então eles iam cobrir direto o Oswaldo Justo, e o Oswaldo tinha que ficar, né, o Oswaldo Justo tinha que ficar direto, né, ligado nos caras, porque eles estavam sempre aprontando para cima do cara, tal. Mas aprontando no sentido mais galhofeiro, assim, né? As matérias, lógico, os dois jornais tinham visões diferentes, tal, de abordagem em termos da gestão, né, do executivo e tal. Mas mais a brincadeira que o pessoal fazia. E que matéria ou edição que foi mais marcante para você e por quê? Cara, uma que eu não tive participação, eu acho que não tive participação, mas quando o Gabriel comprou a briga da pirataria no Porto de Santos. Aquilo foi um estardalhaço, né? Quando a cidade conseguiu fazer a investigação em cima disso aí, cara, isso provocou um alarido na cidade, assim. Não lembro exatamente os detalhes, que lá se vão, não sei quanto, mais de 40 anos, né, por aí. Cara, e eu lembro disso, assim, en passant, mas sabendo que aquilo tinha provocado um alarido. E o resto é o trabalho diário, é o dia a dia que a gente fazia com tesão, com amor de estar aprendendo, né, com as pessoas que também estavam aprendendo ali, mas com toda a liberdade do mundo. E olha que a gente estava acabando de sair de uma ditadura, né? Então eram pessoas que estavam muito vivas, eram pessoas que vinham, só para situar, tinha havido aí uma greve dos jornalistas entre 78 e 79 e tal, onde muita gente foi demitida. Eles acabaram criando a Jornacop, né? Cooperativa dos Jornalistas de Santos, que foi onde eu comecei minha carreira. E a gente fazia alguns jornais mais da linha de esquerda, né? E também alguns jornais institucionais, né? E ali também se aninharam, caras que tinham sido demitidos, caras combativos, que depois vieram trabalhar comigo no Cidade de Santos, né? Então, só para colocar, para contextualizar no tempo, o que eram essas pessoas, né? Pessoas combativas que estavam ali naquele contexto político, né, social. E é mais ou menos isso. Ô Celi, você falou anteriormente que era um jornal popular, né? Eu queria saber de você qual que era a percepção que você e os seus colegas tinham da importância do jornal para a cidade. Não, era justamente cobrir uma lacuna, né, deixada pela tribuna, né, que a tribuna era aquela coisa mais conservadora, né, que atingia mais, a gente sabe, a classe média e tal.
Então tinha essa lacuna de chegar num público, não só o público popular, mas público mais alternativo mesmo, né? Então eu lembro até de um projeto que o Cidade de Santos tinha, que era chegar nas universidades. Então o nome era Universidade, né? E aí, como estava numa época de muita efervescência cultural, era cobrir justamente movimentos estudantis, né? Mas não só o movimento político, mas coisas ligadas mais à criatividade, como por exemplo, a gente lançou na época da Faculdade de Comunicação, nesses anos aí de 1983 até 87, a gente lançou em 83 a Rádio Megafone, né? Que era um coletivo dentro de uma classe voltado a fazer uma rádio que usava só um megafone, né? Que a gente levava a comunicação para as comunidades. E o Cidade de Santos abraçou essa ideia, então dava páginas para a gente, cobria as nossas coberturas, então tinha essa coisa de estar junto com a estudantada, né, da cidade, coisa que a Tribuna não fazia muito, né? Não sei, já estava bem estabilizada, então, e na verdade também o jornal, o Cidade de Santos também estava ali, né, com o nariz para fora d'água tentando sobreviver, né? Então é mais por isso também que o Cidade tentava abraçar esse outro tipo de público para ver se conseguia sobreviver depois, coisa que não conseguiu. O jornal Cidade de Santos ele tinha muito esse caráter comunitário, né? Que as pessoas, vou reclamar, eu vou reclamar na Cidade de Santos, né? E tinha aquilo também das viaturas do Cidade de Santos ficar percorrendo as ruas da cidade, né? Então, essa relação da cidade com o cidade era muito forte, né? E muita gente que trabalhou lá me relatou que a redação está sempre cheia de visitantes, de pessoas que não trabalhavam lá, mas iam lá por alguma razão qualquer, né? Ou visitar, ou fazer uma reclamação, né? Maurice Lejar. Queria que você falasse quem que você viu lá frequentando a redação do Cidade, que episódio mais marcante foi para você? O grande cara que participava da redação lá era o Maurice Lejar, né? E como eu era muito ligado à área de cultura, né? Gostava muito de fazer as ilustrações para as páginas de cultura, acabava indo mais cedo, né? E mais cedo lá estava o Maurice. O Maurice saía da cadeia velha, ia tomar o cafezinho branco, lá na rodoviária. Aí na volta passava na Cidade de Santos lá para encher o saco do Roberto Pérez e tal, né? Falar sobre cinema. Mas ele ia na Tribuna também. Tanto que quando eu passei a trabalhar na Tribuna, eu também encontrava o Maurice. Mas também agora eu não vou lembrar do pessoal que passava lá, cara, mas passava. A Tribuna recebia as grandes estrelas, né? As Starlights, tal. O Cidade recebia mais o populacho mesmo, né? Mas era comum. E era mais acessível, a cidade era mais acessível, né? Pra entrar na Tribuna era difícil, né, cara? Nossa, eu suei pra caramba pra subir lá no terceiro andar da redação da Tribuna. O Cidade também era um pouco difícil e tal, mas você chegasse lá com uma pauta legal tal, o pessoal abraçava, entendeu? Ainda mais nesses últimos anos aí que tinham uns jornalistas mais militantes tal, o pessoal abraçava mais esse... O Cidade circulou durante o tempo que tinha uma ditadura no Brasil, né? Você tinha percepção dessa pressão da ditadura, de censura, de intimidações? Como é que você recorda dessa época? Cara, quando eu comecei a trabalhar no Cidade, a ditadura já era uma coisa que estava em plena decadência. Mas mesmo assim a gente respirava aquela coisa da liberdade, né? De tentar coisas que não foram tentadas e conseguidas durante essas épocas que a Tribuna também não cobria, né? Colocava sempre o pé atrás e o Cidade tentava entrar nessa área aqui pouco explorada, né? Mas o que eu lembro assim, a gente não sofria muita pressão, talvez alguma coisa mais em relação à própria prefeitura, né? O Justo ficava muito pé da vida com a gente, com as coberturas que a gente fazia, tal. Eu lembro de um episódio que dois jornalistas, cara,
o Justo sempre teve essa pecha aí de ser um cara ligado à natureza, papapá, papapá, né? Então teve dois jornalistas, que eu não vou citar o nome, que cobriam o cara e tal, e enquanto um entrevistava o Justo lá, ficou meio de costas assim, o outro foi lá e plantou no vasinho do Justo umas sementinhas. Passou um tempo, começaram a germinar as sementinhas, cara. Aí o cara descobriu, pô, cacete, plantaram junto com os meus girassóis, né, que era o prefeito dos girassóis, plantaram essa plantinha aqui, cara, cacete e tal. Depois ele veio descobrir quem era, mas ficou... Mas, mano, era fantástico, cara, era fantástico. Mas assim, pedrada da ditadura, cara, eu vou te falar que eu senti mais na época da tribuna. Né? Porque quando eu fazia charges, por exemplo, você não podia mexer com igreja, né? Eu tive problemas até com coletivos que lutavam contra o racismo, achando que eu estava fazendo uma charge racista, uma coisa meio de vigilância mesmo. Rolava essa patrulha, um patrulhamento, tal, que eu não sentia no Cidade de Santos. Nunca tive esse problema no Cidade de Santos, tal. Mesmo porque todo mundo abraçava, né? Era uma coisa de acolhimento entre os profissionais, né? Então, se tinha, a gente acabava não ouvindo, porque a gente estava na nossa farra ali e vamos que vamos tocando o barco. Mesmo porque o Marco não tinha tempo, né, velho? Não tinha tempo porque, cara, nessa época, além de fazer o Cidade, eu subia para Folha, saca? Então era uma rotatividade assim muito grande. Eu fazia faculdade, trabalhava no Cidade e fazia freelancer para a Folha de São Paulo, né? Então fechava o Cidade de Santos aqui e já subia com o carro, né, de malote para a Folha, ficava até às 11, meia-noite lá na Folha de São Paulo, descia tal e vamos que vamos. Então, essa coisa de pressão, essa coisa de reacionarismo, assim, ficava bem em segundo plano. Eu falava, não, vamos embora, não vou ficar dando bola para isso aí não. Como as pessoas hoje em dia dão, né? O Cidade era um jornal do Grupo Folha, né? O Grupo Folha. E tinha esse distanciamento, redação aqui e a parte administrativa. Era o primo pobre, né? Paulo, né? Então eu queria que você contasse se tinha essa percepção mesmo de ser o primo pobre das empresas, como é que era, o que isso aí dificultava o trabalho na redação do Cidade? Começava pela própria logística, né? Da gente ter que subir com o malote, com com as laudas todas batidas à máquina, para ser digitado lá em cima, para ser montado lá em cima. E ainda tinha uma certa editoria que era toda feita lá. Eu não sei que editoria que era, acho que era nacional, se eu não me engano, que era feita em São Paulo. Então, a gente aqui não tinha controle sobre o que ia sair nessa determinada página, que eu acho que era essa. E também a coisa de ser um jornal deficitário. Era um jornal deficitário. A gente tinha poucos anúncios. Imagina, combater a grande força da Baixada, que era a Tribuna. A gente tinha pouco alcance. A Tribuna, nessa época, ela alcançava as 9 cidades, né? E ainda tinha a Tribuna do Ribeira. E o Cidade de Santos, isso aqui, quer dizer, né? Não tinha esse alcance todo, né? Então, por ser um jornal deficitário, estava sempre no vermelho, levado, sabe-se lá como, pelo Carlos Caldeira Filho, chegou uma hora que os caras falaram, não, vamos cortar isso aí. E aí houve uma certa intervenção no jornal, né? Era aquela coisa, ou vai ou racha, que acabou rachando. Eles mandaram pessoas que a gente sabia que eram interventores dentro do Cidade de Santos, né? E faltando, sei lá, um mês e pouco para fechar, a gente ficou sabendo que ia fechar. Tentamos nos mobilizar, né, fazer alguma coisa, tentamos até fazer com que os funcionários, sei lá, encampassem o jornal, fizemos vigília no jornal. No dia que fechou, a gente se trancou lá dentro do jornal, né, foi uma espécie de motim assim, na última edição do jornal. Um sindicato, não sei se foi Urbanitários ou Metalúrgicos, alugou para a gente alguns ônibus para a gente subir, para ser recebido, né, para sermos recebidos pelo Frias, né, Otávio Frias na época. Ele foi super frio com a gente, super...
Participei, todo mundo foi nessa reunião. Era uma baita de uma faixa, assim, não ao fechamento da cidade de Santos, pendurada nos ônibus, tal. Chegamos lá na Folha de São Paulo, discutimos abertamente com o seu Frias, né, lá no auditório da Folha de São Paulo, tal, né, pedindo para que o jornal, para que desse mais um tempo, ou para que a gente pudesse encampar enquanto funcionários, né, pudesse tornar viável o Cidade de Santos, mas não teve conversa, né? A coisa chegou até ser meio ríspida, tanto que depois a gente acabou ouvindo, isso não é provado, de que as pessoas que estavam lá naquela plateia discutindo, nenhuma daquelas pessoas poderia ser contratado em qualquer empresa da Folha da Manhã, né? Eu, por acaso, continuei durante um certo tempo fazendo freela, mas só como freela. Contratado eu nunca fui. E também nunca soube de alguém que tivesse sido contratado pós Cidade de Santos, né? Então, Cidade nunca foi bem visto economicamente pela empresa Folha da Manhã. Comercialmente, é até compreensivo, cara, né? Porque o Cidade de Santos tinha um dono, era mais ou menos um apêndice ali dentro daquela, né, daquela sociedade. Aquele apêndice foi extirpado, né, com a morte do Carlos Caldeira, não tinha razão de ser, né? Analisando friamente. Romanticamente, lógico, se falasse para mim agora, Siri, Cidade de Santos vai voltar amanhã, eu estaria na porta agora, né? Eu sou lembrado de uma reunião com o Carlos Caldeira, já no final ali, de que o pessoal pedindo para reconsiderar, mas nessa reunião você não foi, né? Você foi na reunião com o Otávio Frias. Otávio Frias. Eu não lembro dessa reunião com o Carlos Caldeira. Carlos Caldeira que está muito, com a saúde muito Debilitada. e tal, e o funcionamento, a preocupação não é no Cidade de Santos, a preocupação é. Até alguém me contou, poxa, hoje está péssimo, minha cachorrinha está doente, alguma coisa assim, né? Então, nesse nível. Mas nessa reunião do Otávio Frias de Oliveira, vocês foram meio que assim, deu para perceber de que era uma coisa sacramental a decisão dele. Depois da maneira como ele recebeu a gente, bem frias mesmo, né? Bem frias mesmo, sem trocadilho, com trocadilho, a gente acabou vendo que não ia rolar mais, né? E aí fazer a rescisão, né? Recebemos uma carta lá, né? Que até trouxe para você documentar. E aí rolou, aí acabou. Mais um sonho que foi por água abaixo, né? Dessa sua trajetória pela Cidade de Santos, qual que é o principal ensinamento que te deixou? Cara, que fazer jornal amador é a melhor coisa do mundo, cara, né? E assim, a gente tinha a grande vantagem, além da coisa do amador, o nosso ganho era bem profissional, porque a gente ganhava piso de capital. Talvez, talvez uma das coisas que o pessoal de São Paulo não gostasse, e o pessoal de Santos menos ainda, é que a gente ganhava um tantinho a mais. Tanto que quando eu fui ser contratado, né? Você vai ganhar o piso de jornalista. Hoje em dia é uma merreca, mas naquela época eu falei, nossa, eu tô rico, né, cara? Eu vou ganhar um piso de São Paulo, 5 horas. Tanto que uma vez na tribuna vieram me chamar para passar para 7 horas. Eu falei, não, pô, tô bem com 5 horas aqui, tô ganhando a minha grana, solteiro, curtindo a vida e tal, né? Hoje em dia, o cara sobreviver tem que ser full time e mais um pouco, né, velho? E o Cidadão era um jornal influente na cidade, inclusive na parte política, né? E uma cobertura muito marcante foi com relação à defesa da volta da autonomia política de Santos. Você pegou essa época? Como é que você... Peguei bem a rabeira disso, cara. Eu quase não lembro dessa movimentação, assim. Eu era muito moleque, tinha, sei lá, 19, 20 anos, né? Eu tava no vai da valsa e acompanhava assim, não passando, sabia que era um momento importantíssimo e tal, né? Mas não acompanhei assim em detalhes, mas sei da importância da cidade em cima disso aí. E o fato do cidade deixar de circular, você acredita que fez uma falta muito grande ou nem tanto para a cidade de Santos?
Cara, a minha percepção, infelizmente, é de que fez mais falta para quem fazia o jornal, né, do que propriamente para o grande público consumidor de noticiário de Santos, né? Porque tenho consciência de que o nosso público leitor aqui da Baixada é um público conservador, né? Um público de classe média. Então, se fez falta, fez para aquele público portuário, o pessoal mais ligado ao sindicato, que tinha grande espaço no Cidade de Santos, né? Tinham caras que faziam algumas colunas boas, né, de grande influência, a coluna social, a coisa da polícia, tal. Então fez uma lacuna, assim. Mas eu acho que não foi assim, falando friamente, não rolou uma grande lacuna assim que o pessoal não se esquecesse em pouco tempo, né? Porque a gente tem um grande poderio aí, né, que tá aí até hoje, né, fazendo o trabalho deles, tal, respeito, tal. Mas igual o Cidade de Santos não rola, não rola, não rola. Eu trabalhei, peguei ainda uma rabeira de um grande jornal para o qual eu trabalho até hoje, o Diário do Grande ABC, né? Ainda tinha esse clima de jornal, de redação. Ainda peguei um pouco disso no Diário do Grande ABC. Mas fora isso, não mais. Não mais. O jornalismo, ele acabou virando uma espécie de funcionalismo público, né? A qualidade foi decaindo. Hoje você vê uma qualidade sofrível de quem é formado. Você não vê exigências de quem edita, né? Tanto em termos jornalísticos como em termos de estéticos mesmo, né? De língua portuguesa, erros gramaticais absurdos, abordagem pífias, né? E isso em qualquer jornal, em qualquer canto, né? E a gente tinha essa vontade de acertar, né? Enquanto jornalistas, isso eu acredito, sim. Você trabalhou, você está falando do Gabriel Tranjan, você trabalhou também com o Bland, né? Trabalhei de final com ele. Então eu queria que você falasse para mim quais as principais diferenças entre o modo de trabalhar do Tranjan e do Bland. Então, cara, isso tudo tem a ver com o contexto de tentativa de sobrevivência do Cidade de Santos com o encaminhamento dele para os momentos finais, né? O Gabriel Tranjan, ele foi aquele grande suspiro, o último grande suspiro de um jornal, né? Nos trouxe a liberdade, nos trouxe a vontade de fazer alguma coisa diferenciada para a cidade, para a Baixada Santista, né? Uma coisa mais moderna, uma visão totalmente muito nova, até em termos de relacionamento. Onde você vai ver, talvez uma coisa mais artificial, superficial, aconteça em algumas empresas, mas onde você vai ver nessa época, ao final do dia, as pessoas fazendo sarau. A gente fazia sarau. O Sampaio, ele tocava acho que viola. Aí vinha o fotógrafo, o Wilson Mello, que tocava flauta. E não sei quem vinha cantar na sala do editor-chefe, velho. Depois que a gente fechava. Cara, olha esse arrepio. Meu, era demais esse congraçamento das pessoas, né? Quando não, a gente ia pro boteco junto, tomar umas, tal, trocar ideia sobre a matéria que ia sair no dia seguinte, como foi o seu dia, tal, 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 tal. Imagina, isso não rola mais. Acabou, né? E agora, em relação ao Bland, eu não tive muita relação com ele, era uma coisa mais fechada, né? Talvez ele sabendo ou pressentindo que a coisa estava se encaminhando para o seu final, ele se mantivesse mais recluso, até pelo temperamento dele da época, né? As pessoas tinham até um pouco de receio de entrar na sala dele e tal, ou quando ele chamava era para tomar a carcada, né?
Então a relação era um pouco mais fria, um pouco mais distante do que com o Tranjan. Porque se você tivesse alguma ideia, fala, puta, vou mostrar pro Tranjan. Já pro Bland você já fala, vai, não, vou esconder essa ideia aqui porque acho que não vai rolar, né, cara? Então tem muito isso da receptividade, né? Receptividade. Tá, para encerrar, você me falasse de um dia especial no Cidade de Santos. Qual foi o dia inesquecível para você no Cidade de Santos? Ah, o dia especial foi o dia que eu fui contratado, cara. O dia que o Tranjan me chamou lá em cima, subi aquela escadarinha caracol lá de madeira e tal. Falou, entrei na sala dele, né? Ele cheio, ele acendia um cigarro no outro, papapá. Ó, tá aqui tua pasta, tal. Começa tal dia aqui na redação. Ali começou de fato a minha carreira, né? Tinha começado uns anos antes na cooperativa, e tal. Mas como jornalismo diário, eu falei, meu, é aqui. É aqui. É, até hoje, para mim é o melhor lugar do mundo para se trabalhar, a cidade de Santos. E não tinha nada, hein? Não tinha refeitório, só tinha o boteco lá embaixo. Trabalhar domingo era só jornalista e puta na rua. Cara, não tinha nada, velho. Mas a gente tinha nós mesmos, né? Caras que estavam afim de fazer alguma coisa, fazer jornalismo mesmo, né? Isso aí moldou para os seus outros empregos. Sim, para mim e para um monte de gente. Né? Todo mundo que você falar, com certeza vai falar. O melhor lugar que eu trabalhei até hoje, como jornal, talvez não como empresa, sei lá, tal. Mas como jornalismo, tal, a vontade e sede de fazer alguma coisa era ali. Não tem outro não. Fechou? Fechou. É isso aí. Se tiver alguma coisa que você queira que eu fale mais, Isso aí. Só vou pedir você segurar aqui o. Vamos falar sobre isso aqui, cara. Pedir para você explicar. Mostrar. Tecnicamente, né? Levanta um pouquinho só aqui assim. Isso aí. O que é isso exatamente? Isso aí é uma arte. Isso aqui é uma charge, né? A gente fazia a charge nesse tamanho porque ela ia ser fotografada e depois reduzida mais ou menos para, sei lá, 1/3 disso aqui na diagonal, né? Essa especificamente falava sobre a poluição das nossas praias, né? Naquela época você não via as pessoas entrando no mar com a liberdade que a gente tem hoje. O mar era realmente poluído, né? Então eu coloquei aqui uma foto da nossa Bahia, tal, mostrando desde São Vicente até a ponta da praia aqui, dentro de uma espécie de vidro de remédio escrito, né? Mantenha fora do alcance das crianças, né? Aí a gente fazia a marcação aqui atrás, mostrando o tamanho para o qual tinha que ser reduzido, né? Fotografado, ia para São Paulo e aí era colocado na página. E aqui você está falando da liberdade gráfica. Aqui é um dos exemplos da liberdade gráfica, né, de bagunçar. Esse aqui até que não é dos mais revolucionários que a gente fez, né? Porque eram colunas blocadas, né, sem recorte e tal. Aqui e a ilustração, outra, o logotipo do jornal. Então esse aqui podia ser calmamente montado lá em São Paulo sem problema nenhum, né? Já esse exemplo aqui, que foi citado numa revista chamada Arte Final, especialista, né, em design gráfico, a gente foi citado aqui, Cidade de Santos, essa página aqui, ó, né, falando sobre, como é que é, futurismo, tal, iluminismo, né? Então essa aqui já precisa de um recorte. Essa aqui foi uma das que eu tive que subir para São Paulo Tive que subir até São Paulo para fazer recorte, para montar na faquinha e tal. Né? Teve ilustração de ser feito linha por linha, né? Você recortar na mão mesmo, linha por linha, para ir recortando o corpo de um determinado entrevistado, vamos dizer assim. Né? Então é uma coisa bem artesanal mesmo. Para encerrar aqui, a fatídica carta. A carta, vamos ver. Nem lembro mais. Leitura de encerramento da Cidade de Santos. Lê os autores.
Aqui, ó, Cidade de Santos, São Paulo, 15 de setembro de 1987. Em mãos. Em virtude do encerramento do jornal Cidade de Santos, ocorrido em 15 de setembro de 87, vimos a presença de Vossa Senhoria dar-lhe conhecimento de que a partir da mesma data fica rescindindo seu contrato de trabalho. Damo-lhes conhecimento, outro sim, de que Vossa Senhoria fica liberado do cumprimento de aviso prévio, mesmo porque o jornal estava fechado, fecharam as portas, não tinha nem como pagar aviso prévio, né? De forma indenizada na forma da lei, empresa Folha da Manhã, e aqui é a cartinha de despedida do jornal Cidade de Santos.